Capítulo 8. Velas em meio à pólvora. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 10. Vivemos em uma sociedade pornográfica, mas os filhos de Deus são chamados à pureza e santidade. Talvez, devido ao fato de que estão mergulhados no êxtase de uma cultura sexualmente devassa, alguns pregadores contemplem o interminável desfile de sensualidade e concluam que, afinal de contas, as vestes de banho, saias curtas e outras roupas indecentes não são tão ruins. De acordo com esse pensamento, alguns pastores e líderes de jovens exortam as moças de suas igrejas a vestirem maiôs decentes antes de irem à praia. No entanto, espero que nesta altura já esteja claro que tal coisa é ficção. As pessoas estão mais conscientes de seu corpo, explicou Peggy Guy, uma compradora de roupas de banho. E existe certa sensualidade branda em um maiô que não existe em um biquíni. Isto é inegável. Os maiôs modernos são obras-primas de camuflagem sensual, porque muitos dos corpos de mulheres simplesmente não podem satisfazer a sede popular pela figura perfeita. O maiô é desenhado com o propósito de fazer o melhor do que a mulher tem. Se você duvida, leia este anúncio de uma loja de departamentos. Inauguramos nosso departamento de vestes de banho. Veja a diferença que a roupa certa pode fazer. Nossos especialistas são treinados e estão prontos a ajudá-la a escolher o tamanho correto de sua roupa de banho. Eles sabem a opção que realmente se ajusta aos seus quadris, cintura e busto. Temos um especialista em cada loja. Sabemos que ao escolher o menor modelo, você quer uma peça que ressalte as suas melhores partes, e não uma que chame atenção para aquelas áreas menos perfeitas. Em cada etiqueta, você encontrará um ou mais pontos coloridos que o ajudarão a achar a roupa que torna o seu corpo mais atraente. Escolher o melhor modelo? A roupa que torna o seu corpo mais atraente? Moças, que partes do corpo vocês estão ressaltando? Esse tipo de veste se parece com uma roupa que promove o domínio próprio, o qual se manifesta exteriormente em humildade e pureza de um amor autêntico por Cristo? Ou isto é a própria essência da autoglorificação e da autopromoção? 1 metro ou mais de tecido elastizado que expõe as partes íntimas do corpo não é modéstia. Ao ler estas palavras, alguém pensa realmente que existe modéstia, quando quase todas as curvas do corpo de uma mulher estão envolvidas de forma a exibirem um espetáculo sensual público. Um estudo cuidadoso da literatura, imagens e fotos desde os primeiros anos da evolução das vestes de banho revelará que as regiões controversas do corpo foram progressivamente despidas, parte superior dos braços, as coxas, os ombros e as costas. Afastando-se do padrão bíblico, as roupas de banho subiram até as coxas e desceram dos ombros até o peito. Todavia, apesar de toda esta ousada exposição do corpo, a última região vergonhosa foi protegida por um pouco, a virilha. Durante as primeiras décadas do século XX, as vestes de banho masculinas e femininas encobriam decentemente esta parte do corpo. Mas até esta última parte preservada foi descoberta e agora é revelada de maneira proeminente. Muitas das vestes de banho femininas vendidas em nossos dias definem claramente o púbis. Não é este o desígnio de tal roupa? Não é esta a antítese da modéstia cristã? Negar isto é envolver-se em ginástica mental inconveniente para um crente. Ser atraído à beleza que Deus outorgou a alguém é uma coisa. Ter seus olhos dirigidos ao corpo de uma pessoa por causa de roupas idealizadas com sensualidade é outra coisa bem diferente.
embora as roupas não tenham de esconder o gênero de uma pessoa, qualquer veste que tenha o desígnio de atrair os olhos para as regiões eróticas do corpo não pode satisfazer a exigência bíblica de decência. As formas do corpo do homem e da mulher não são más em si mesmas, foram desenhadas por um Criador bondoso. Ele as declarou muito boas. Ao dizer isto, tenho de esclarecer que o problema não é, e nunca tem sido, as vestes de banho ou qualquer outra peça de roupa. O problema é o coração pecaminoso. Roupas, assim como todas as coisas materiais, não são pecaminosas em si mesmas, mas expor ou vestir o corpo de maneira sensual, provocando concupiscências nos outros, é pecaminoso. As agências de propaganda aprenderam anos atrás que decorar praticamente qualquer produto com uma mulher seminua prenderá a atenção de um homem. A Santa Palavra de Deus afirma que não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. 1 João 2,15. As vestes de banho modernas e muitas roupas da moda são criadas para satisfazer os padrões do mundo e não ao padrão do Senhor Jesus. A indústria da moda fomenta o orgulho, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, e não a pureza e a santidade. O seu propósito não é cobrir o corpo, mas vesti-lo de modo sensual ou descobri-lo. O mundo não nega isso. Por que então o negam muitos crentes? O mundo parece mais sincero a respeito do assunto do que muitos daqueles que enchem nossas igrejas e nossos púlpitos. As mulheres, especialmente, devem estar cientes de como as suas vestes causam impacto nos homens, porque, falando de modo geral, os homens são mais orientados pela visão do que as mulheres. Richard Baxter comentou sabiamente que as mulheres pecam quando as suas vestes tendem a enredar as mentes dos que as contemplam, prendendo-as em paixões imprudentes, luxuosas e devassas. E embora vocês digam que não tinham a intenção, a culpa é sua. Vocês fizeram aquilo que prendeu a mente dos homens e não se esforçaram ao máximo para evitar isso. Mesmo que o pecado seja deles e que a causa seja a vaidade, vocês mulheres são culpadas de produzir a ocasião desnecessária, pois têm de levar em conta que vivem em meio a almas enfermas. Vocês mulheres não podem colocar pedra de tropeço no caminho dos homens, nem acender o fogo da concupiscência deles, nem fazer de suas vestes uma armadilha para eles. Vocês mulheres têm de andar entre pessoas pecaminosas como fariam se estivessem portando uma vela em meio à pólvora ou palha, pois de outro modo poderão ver a labareda que não tinham previsto, quando for tarde demais para apagá-la. Baxter prosseguiu advertindo as mulheres: vocês devem servir a Cristo usando roupas que expressem humildade, renúncia, castidade e sobriedade, a fim de levar outros a imitá-las na prática do bem, em vez de, com as vestes de vocês, servirem ao diabo, ao orgulho, às concupiscências, atraindo os homens a imitá-las na prática do mal. É muito raro encontrar uma mulher que entende corretamente o efeito que suas roupas têm sobre os outros. Muitas mulheres não compreendem que são velas em meio à pólvora. De modo semelhante, Thomas Manton declarou: as roupas foram dadas para cobrir a nudez e a deformidade que foram introduzidas pelo pecado. Por isso, o apóstolo disse: as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia. Deixar o peito descoberto no todo ou em parte é uma transgressão desta regra. As mulheres descobrem a sua nudez, que deveriam esconder e ocultar, especialmente na presença de Deus. Habitualmente, mulheres vêm com vergonhosa imprudência à presença de Deus, dos homens e dos anjos. Esta é uma prática que não concorda com a decência nem com a convivência. É injustificável, resultante de orgulho e devassidão. Nutre o orgulho pessoal e provoca cobiça em outros.
Poderíamos pensar que tais mulheres são pessoas ímpias, que oferecem veneno aos outros. Elas fazem o que é pior, põem armadilhas para enredar a alma, descobrem o que deveria estar coberto. Crentes devem evitar o pecado em si mesmos e não provocá-lo nos outros. Thomas Manton estava falando com pessoas que usavam muito mais roupas do que as mulheres de nossos dias usam. Em suas minissaias, blusas decotadas, maiôs ou biquínis. A argumentação de Manton é clara. Os crentes devem ficar longe de provocar o pecado em si mesmos, e especialmente nos outros. E a nudez pecaminosa contribui para a provocação do pecado. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mateus 5, 27 ou 28. O argumento óbvio desta ordem de Jesus é que os homens devem guardar sua mente e coração por governarem corretamente seus olhos. Os homens são responsáveis diante do Deus vivo pela maneira como usam seus olhos. No entanto, as mulheres parecem frequentemente não perceber que, por causa deste mesmo mandamento, elas são responsáveis por se vestirem com modéstia. Elas não devem usar roupas sensuais, luxuriosas e caras para não levar os outros ao pecado. Os homens têm de prestar contas a Deus pela maneira como usam seus olhos, enquanto as mulheres devem ter o cuidado de não colocar pedra de tropeço diante dos homens. O horrível pecado de Davi foi culpa dele mesmo, mas a nudez pública, imprudente e tola de Batseba alimentou o fogo da concupiscência de Davi. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Segundo Samuel 11, 2. Batseba falhou em não governar sua própria modéstia. Davi falhou em não governar seus olhos. Vela, pólvora. Nesta altura, algumas irmãs podem objetar: não estou procurando ser sexy ou tentar aos homens. Creio nisso. Todavia, apesar de suas melhores intenções, se você veste um maiô colado na pele, idealizado para ressaltar as suas partes especiais, e expõe aos olhos dos homens, você não será bem-sucedida em promover a santidade, não importa o quanto tente promovê-la. Ações falam mais alto do que palavras, e neste caso, roupas coladas na pele falam muito mais alto do que desejos do coração. O mesmo princípio se aplica às minissaias, calças apertadas e inúmeras outras vestes que expõem e divulgam o corpo, em vez de cobri-lo. O mundo e os seus deuses da moda não devem ser o padrão para a maneira de vestir do crente. Também não devem ter a palavra final a respeito do que constitui a beleza. Uma famosa historiadora de moda disse: toda a minha pesquisa levou-me a crer que o conceito de beleza é sexual em sua origem, e o inconstante ideal de beleza aparentemente reflete atitudes que mudam frequentemente em relação à expressão sexual. Este é o padrão do mundo e não o de Deus, com certeza. O Espírito Santo declara a respeito da beleza feminina, por meio de Salomão: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31, 30. Este é o padrão. Além disso, mulheres e homens precisam entender claramente que roupas constituem uma linguagem, uma verdadeira linguagem do corpo, quer reconheçamos, quer não. À luz deste fato, os filhos de Deus devem desejar fervorosamente promover a pureza e a modéstia piedosa em si mesmos e naqueles que os cercam. Os santos de Deus têm de examinar à luz da palavra de Deus o que eles vestem em seus motivos para vestir tal roupa. O apóstolo Paulo instruiu a igreja com as seguintes palavras: e
tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. Podemos de todo o coração e com sinceridade ressaltar nossas melhores partes aos olhos do Senhor Jesus? Paulo exortou a igreja de Corinto: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Quando tornamos nosso corpo mais atraente, fazemos isso para a glória de Deus? A forma como nos vestimos deve ter a intenção de glorificar a Deus e não de pôr em evidência certas partes do corpo. Examine a maneira como você se veste, querido leitor. Ressaltar as melhores partes e tornar o corpo mais atraente é conveniente à sociedade pornográfica e não aos filhos de Deus. Você tem de lembrar sempre que vive em meio a almas enfermas e, irmãs, vocês são realmente velas em meio à pólvora.